Olá, tudo bem? Eu me chamo Talanta e gostaria de conversar um pouquinho com você sobre a palavra de Deus. Fique comigo até o final e aproveite e já se inscreve no canal, ok? Vamos lá! Você há de concordar comigo que nos últimos anos nós estamos caminhando para o fim da verdade, onde não existe mais uma verdade absoluta, mas ela se torna relativa a depender da percepção, do ponto de vista de cada um, ou seja, hoje existe a minha verdade e a sua verdade. E o mais intrigante é que essa verdade ela não depende mais de fatos reais, como é a definição de verdade, mas ela depende de emoções, de percepções. Quer ver um exemplo muito comum no nosso dia a dia? Com certeza você já disse: eu sinto que isso é de Deus, eu sinto que isso não é de Deus, eu sinto que isso é certo, eu sinto que isso é errado. Um dos autores de um dos melhores livros que eu já li, e eu aproveito para indicá-lo para você, Enraizado, ele diz que ao olharmos para a nossa vida ou para qualquer área da nossa vida, a pergunta padrão deve ser o que a Bíblia diz e não o que eu sinto ou o que eu penso. E ele ainda vai além, ele diz que a nossa imaginação sobre Deus não deve nem mesmo fazer parte das nossas conversas, mas que aquilo que a Bíblia diz deve estar acima de qualquer emoção, de qualquer sentimento. E pensando sobre isso, eu me recordei de um dos maiores sermões de Jesus. Em Mateus capítulo 7, Jesus finaliza o Sermão da Montanha fazendo uma comparação entre o sábio e o tolo. Ele diz que o sábio é aquele homem que constrói a sua vida sobre a rocha e o tolo é aquele que constrói a sua vida sobre a areia, sendo que o que constrói a sua vida sobre a rocha é aquele que ouve os seus ensinamentos e coloca os seus ensinamentos em prática. E aquele que constrói sobre a areia é aquele que ouve, mas não pratica. Desta forma, eu pergunto para você, sobre qual fundamento você tem construído a sua vida? Sobre a rocha dos ensinos de Jesus ou sobre a areia movediça dos seus sentimentos? Vamos pensar um pouquinho? Porém, eu faço uma suposição. Eu acredito que você deseja ser sábio e deseja construir a sua vida sobre a rocha, porque nós não precisamos ser especialistas em construção civil para saber que a areia não é um lugar seguro para se construir uma casa. Quem dera uma vida. E é pensando nisso que eu decidi gravar esse vídeo e trazer para você algumas dicas para facilitar o seu estudo e a sua compreensão da verdade, que é a palavra do Senhor. Porque Deus, Ele não deseja que nós tenhamos uma fé cega, sem conhecer o seu caráter. Pelo contrário, Ele se revela por meio da sua palavra. Ele deseja que eu e você tenhamos conhecimento. E não é só qualquer conhecimento, mas é pleno, é um conhecimento pleno e profundo do seu caráter, das suas verdades, por meio da palavra. Aí, por que essas dicas que eu vou dar para você são importantes? Diz que certa vez um autor, um escritor de livros, ele foi em uma conferência onde o seu livro estava em pauta. Ali eles estavam discutindo sobre o seu livro, trechos do seu livro. E ele se assenta àquela roda e em alguns momentos ele pede a oportunidade para falar. E ele começa a explicar o que de fato aqueles trechos querem dizer. Porém, por não conhecerem ele, por não saber que ele era o autor, ele foi reprovado. As pessoas diziam não, na verdade não é nada disso que o texto quer dizer. Já pensou no equívoco? Já pensou se nós cometêssemos esse equívoco com relação à palavra de Deus? Considerando que a Bíblia, ela foi escrita por homens como eu e você, mas homens da parte de Deus, inspirados por Deus. Então, é muito importante nós compreendermos que a Bíblia ela não pode significar para mim e para você o que ela nunca significou para o autor e para aqueles homens a quem ela foi a princípio destinada. Porque antes de ser a Bíblia para mim e para você, ela foi a Bíblia para um povo específico, grande parte dela para os judeus, por exemplo. Então, essas dicas que eu vou dar para você vai facilitar em muito o seu entendimento e a sua compreensão da palavra. São algumas dicas bem práticas que eu acredito que vão te ajudar. Anota aí. Primeira dica. É importante pensar e considerar que a Bíblia ela é uma biblioteca que contém 66 livros. E nessa biblioteca nós vamos encontrar diferentes estilos literários e nós precisamos considerar isso. Por exemplo, vamos encontrar livros poéticos, como Salmos, Cantares, vamos encontrar narrativas, como o Pentateuco, os 5 primeiros livros e outros livros do Velho Testamento, os evangelhos também, Atos e muitos outros. E também vamos encontrar as cartas. E entender que estilo literário é aquele livro vai definir a forma como nós vamos ler aquele livro. Por exemplo, e aqui nós já vamos entrar na segunda dica, que vale para as cartas. Como que nós lemos uma carta?
Você lê uma carta fragmentada, pedaço por pedaço? Com certeza não. Então, para que a gente tenha um entendimento melhor das cartas, a segunda dica é ler toda a carta em uma sentada. É sentar e ler do começo ao fim. A terceira dica é considerar o contexto, entender que cada versículo faz parte de um capítulo, que faz parte de um livro, que faz parte de toda uma biblioteca e que no fim das contas está tudo interligado. Então é muito importante estudar o contexto. Algumas Bíblias trazem na introdução, antes de iniciar o livro, um resumo. E nem sempre nós lemos aquele resumo. Então a dica que eu dou para você é que se a sua Bíblia tem esse resumo, gaste tempo lendo esse resumo, porque vai facilitar e muito a compreensão do texto. E a quarta dica, e essa é mais específica para as cartas, é muito importante a gente considerar que as cartas, no geral, elas foram escritas com um objetivo específico, geralmente para responder, para solucionar um problema, uma situação. Então, ao ler as cartas, busque anotar os problemas que você encontra e quais as respostas que o autor dá para aqueles problemas. Nesse estudo, nós vamos encontrar problemas comparáveis, semelhantes aos nossos dias, mas vamos encontrar também problemas que são particulares do século I. E entender isso é muito importante para nós não cometermos equívocos na interpretação da palavra. Então, a dica é essa: busque estudar, busque ler com calma, ler detalhadamente, buscando compreender os detalhes, ler mais de uma vez para que você tenha uma compreensão mais profunda da palavra do Senhor. Amém? A minha ideia não é esgotar esse assunto com você, na verdade é só compartilhar um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido, eu espero ajudar você e também o meu desejo é instigar você a estudar, a buscar mais da verdade da palavra do Senhor. Amém? Então compartilhe esse vídeo com alguém, com certeza você tem alguém na sua lista de contatos que também precisa conhecer um pouco mais da verdade da palavra. Fique com Deus, Deus abençoe você.